esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Os homens ser o Filho do Homem. Essa pergunta é sobre o que os outros pensam. Jesus foi forte e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sabe quem é Jesus? Quem diz: eu creio que Ele é o meu Senhor. Então isso mexe com a vida. Mexe com a vida. Você não pode dizer: Ele é o meu Senhor, mas no dia a dia você acha como se você mesmo andasse na sua vida. Não tem como. Quando nós dizemos que Ele é o meu Senhor, é sinal de que eu trato o meu dinheiro diferente, eu trato as pessoas diferente, trato minha família com jeito. Vejam que dizer que acredita no Senhor mexe com a própria vida. Por isso que aqueles outros disseram: é João Batista, é Elias, mas não chegaram ao cerne da questão. Foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui é o coração da fé. Ele viu mais do que um homem, ele viu o Filho de Deus. A mesma coisa que nós dizemos lá no credo. No credo a gente diz: eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam que nós não podemos criar uma fé do nosso jeito. O mundo hoje fala muito de Jesus. Aonde você abre um livro, a internet, a rede social, a gente percebe que tudo tem alguma coisa sobre Jesus, mas é cada um fazendo com a sua preferência. E a igreja não foi feita para preferências particulares. Não foi. Jesus não foi entregue para nós para se encaixar na gavetinha de cada um. Não. Nós é que precisamos ser convertidos a Ele. Por isso que hoje, ao renovar a fé, é preciso dizer que nós aceitamos: eu aceito, Senhor, que Tu sejas o Salvador de verdade da minha vida. Corrija em mim aquilo que precisa ser corrigido. E eu quero permanecer nesta igreja, onde ele, depois que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quer dizer, disse quem é Jesus de verdade. Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja. Construirei a minha igreja. A minha.
Veja, não pode ser de A, de B, de C, não é o jeito de qualquer um, não, é a minha igreja. A resposta de Pedro, às vezes pode cair também na nossa boca de uma forma decorada, que eu aprendi assim no catecismo, vou repetindo, mas caindo sempre naquele automatismo. Mas não pode ser assim, tem que ser com a vida. Quando Jesus pergunta em vós quem dizeis que eu sou, ele não está pedindo a sua opinião sobre ele. Ele está dizendo: eu quero a sua vida igual a minha. É desse jeito. Por isso que não pode ser uma resposta decorada. Isso não se responde com resposta de catequese. Ele está perguntando qual é o espaço que eu ocupo na sua vida. Será que na hora das decisões concretas da vida eu estou aí na sua decisão? Repito, não adianta dizer tu és o meu Senhor, na hora de decidir eu digo não, quem manda sou eu. Na primeira leitura nós escutamos que Eliaquim recebeu as chaves da casa do rei Davi. Para que se recebe uma chave? É para administrar alguma coisa. Dizia que ele recebeu a autoridade sobre a casa de Davi. Não para ser dono, mas para agir como quem governa aquela casa, administra, em nome do rei. No Evangelho, Jesus entrega as chaves a Pedro. Tem uma coisa muito parecida nisso daí. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Quer dizer, ele recebeu as chaves para também ter a responsabilidade de servir, de governar a igreja, mas em nome daquele que lhe deu a chave. Por isso que a igreja não é de A, de B, de C, não é de padre, não é de bispo, não, é do próprio Jesus. Ali é o ministério de Pedro que está por trás, hoje assumido pelo Papa Leão. Mas por que ele escolhe Pedro? Porque Pedro não era um homem assim, impecável, irrepreensível. Não, vocês se lembram? Ele entendeu mal a cruz, foi corrigido, depois prometeu fidelidade, negou 3 vezes Jesus, e ainda assim o Cristo o escolhe. Sabe por quê? Porque a igreja está de pé não é pela personalidade de cada um, pelo jeito de cada um. Se fosse assim, ela não estaria, porque não somos perfeitos. Não é pelos membros da igreja, é pela fidelidade do Cristo. É pela graça do Cristo. E por ser pela graça do Cristo, por isso que a igreja já passou por tantas coisas. Já foi perseguida, impérios caíram e ela ficou. Muitos pecados gravíssimos da nossa parte, clero e leigos, muitas crises, mas ela está de pé. Por quê? Porque professa a mesma fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É pela fidelidade de Jesus, é a cabeça que é santa. Nós só participamos desta santidade. E foi por isso também que Jesus disse: quem te revelou isso não foram os homens, não foi homem nenhum. Nós só sabemos quem é Deus a partir da revelação dele mesmo. Ele se dá a conhecer. Não cabe aqui, não é a opinião de cada um, não é o intelecto. A fé chega até nós, não porque nós somos inteligentes, não, porque o Senhor se dá a conhecer. E nós confiamos nele. É por isso, é pela graça de Cristo. E por isso também nós permanecemos em comunhão com Pedro, no sentido do ministério petrino, que é o do Santo Padre, o Papa.
Maior que a personalidade é o ministério, é o que ele exerce. Por isso que não pode ficar ao bel prazer das torcidas, não é? Nós não ficamos na igreja como uma torcida de futebol, não é assim. Se fosse, aí aconteceria o caos. Nós temos comunhão com o Papa, com os pastores da igreja, mas não seguindo essa lógica das torcidas. Não se trata de gostar mais desse estilo ou daquele. Não se trata de transformar o Papa numa celebridade, e quando concorda comigo, eu estou com ele, quando discorda, eu descarto. Não é dessa forma. Se eu vou para a igreja, mas se algo me desconsidera, me contraria, eu saio, rompo. Se aquele padre diz o que eu gosto, eu fico. Se não diz, eu saio. Não é assim. Não é dessa forma. Nós não ficamos na igreja por A, por B, por C, mas porque ela pertence ao Cristo. Construirei a minha igreja, não é a nossa. Ele diz a minha. Então nós ficamos porque o Cristo é fiel. Ele não nos decepciona. Então hoje, repito, nós precisamos dizer ao Senhor que nós continuamos firmes. Nós ainda dizemos como Pedro: Tu és o Cristo. Queremos que Ele nos ajude. Queremos que Ele nos ajude a permanecer, a continuar nessa igreja, não porque encontremos só gente perfeita nela, mas porque nós cremos na promessa dele. Qual foi a promessa depois que entregou as chaves? As portas do inferno não poderão vencer. Essa foi a promessa. É por isso que nós temos essa comunhão com o Papa, com a igreja. Por isso que também hoje a gente pede ao Senhor que sustente nossa fé, mesmo quando não compreendemos tudo. E não deixe que transformemos nossa fé numa opinião entre tantas opiniões. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor.